vai trocando ideia e aí depois, para quem não puder participar, seja de reunião ou puder vir mesmo, tá upando da nossa gravação só o ver. Caso um de vocês precisarem de sair, tenha vontade. O interessante é permanecerem justamente ter uma maior quantidade de pessoas ali, trocando ideia, falando. Vou pedir que vocês também participem, tá? Para quem já chegou nessas respostas, quem já chegou no conteúdo dessas matérias, vai ser bom. Para que a gente consiga ajudar quem está com um pouco de idade, para quem está um pouco atrasado em relação. Tá? Eliana, boa noite. Eliane, boa noite, tudo bem? Chegou a N. Dá mais um pouquinho. Então, eu vou guardar até 8h10. Já começa a nossa ideia. Tá sobre. Gente, é só para mim saber de quem está presente aqui. Alguém já chegou a fazer ATD? Olá, boa noite, Risângela, tudo bem? Então, infelizmente, Jaqueline, na segunda-feira passada eu gravei toda a nossa reunião, só que como de última hora eu fiz a apresentação, né, então eu compartilhei a tela para mostrar a ATD e tudo mais, acabou que o áudio, quem estava falando, exceto o meu, não estava saindo no vídeo. Então, acabou que atrapalhou. E aí eu não consegui disponibilizar no YouTube pro pessoal. Dessa vez eu já dei uma organizada para poder não ter esse problema. Pessoal, algum de vocês aí já chegou a ver os estudos dessas matérias que a gente vai falar hoje? Ou ainda não? Por favor, vamos conversar. É essa. Não é somente uma pessoa falar. Quem chegou a fazer das 14 que já estão presentes aqui? Ah, bacana, mas você chegou a ver a matéria? Chegou a estudar ou também não? Dessas 3 matérias eu falo, né? Em específico. Já estudou para TD, Léo? Já estudou para. Ah, tá. Léo, por mais que pareça, não é. Eu vou trocar. Hoje eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho dela, porque foi uma pergunta bem atípica. Pelo menos no semestre passado a gente não pegou uma pergunta nesse estilo. Eu acho que esse semestre foi a primeira vez que a gente pegou uma pergunta com imagens, enfim, gráficos, mas é interessante. É, Ó, a ideia é a seguinte, já que a gente tem, muitas pessoas tiveram dificuldade nela, vamos começar por essa matéria, porque acho que ela é a matéria mais intuitiva que tem, por mais que pareça que não. Só respondendo aqui o pessoal, a Ana perguntou quais são as matérias. Ana, hoje a gente vai falar a respeito da educação inclusiva, fundamentos e metodologia, de onde vem o conhecimento e alfabetização e letramento. Foram as 3 perguntas, perdão, as 3 matérias que a gente não viu na semana passada, né, que a gente viu, foi até um pouco corrido, infelizmente. Eu, particularmente, não achei tão produtiva quanto poderia ser, mas hoje, como a gente não tem mais nada marcado com a faculdade, enfim, não tem nenhum compromisso após, então a gente às vezes pode se estender um pouco mais, tá? Bom, eu vi aqui o que o pessoal disse. Quer fazer? Ah, joia. A Ana já tá vendo para fazer. Ana Júlia, no caso, né? É interessante você
fazer, faça com calma, tá? Vocês têm até domingo ainda para poder responder. Então, tem bastante tempo. Podem fazer com calma, tranquilidade. A não ser que vocês já estejam seguindo o cronograma da faculdade ali. A Mônica falou que fez, mas tem dúvidas. Mônica, me fala qual que é a sua dúvida. Qual que seria a sua dúvida em relação àquela pergunta com o gráfico? Mônica, você chegou a me ouvir? Tá me ouvindo? A Tati ainda tá reformulando as respostas dela para fazer. Lembrando, gente, que vocês podem estar colocando a resposta lá, vocês só não enviam, tá? Vocês colocam para salvar, mas não envia, pelo amor de Deus. Se enviarem errado, não tem como corrigir. Vai adiantar falar comigo. Aham. Ah, não, isso. Podem, respondem à vontade, tá? Conforme vocês forem tendo tempo. Vocês têm até dia 11, até no domingo, para fazer o envio, tá? Então, sem pressa, não fiquem desesperados, pelo amor de Deus, tá tranquilo. O único detalhe não deixem para enviar na segunda, tá? Porque na hora que der a meia-noite de domingo para segunda, vocês não vão conseguir mais fazer envio de nada, tá? E lembrando, a pontuação é boa, é um meio, então, assim, é uma pontuação essencial para quem, principalmente, está tendo menos tempo para conseguir estudar, para conseguir lidar com o conteúdo, né? Érica, a primeira matéria que a gente vai falar é sobre a de letramento, alfabetização e letramento, que é onde tem as duas perguntas que teve dificuldade no grupo, né? Muitas pessoas estavam lá, com dificuldade e tudo mais. É, a Mônica tinha falado que tinha dúvida. Bom, vamos lá. Eu vou explicar para você. Isso, Aham. Não, a ideia é assim, a gente vai falar por matéria, tá? Apesar do pessoal for tendo dúvidas, a gente vai fazendo por matéria. Vamos começar pela alfabetização e letramento, porque aqui é onde tem a pergunta que mais tiveram dúvida, onde mais pessoal tem dúvida. Então vamos começar por ela, já que é uma matéria que todo mundo está tendo um pouco de dificuldade. Uma coisa que eu particularmente reparei nessa matéria é que, apesar das perguntas parecerem objetivas, como eu disse lá no início, agora, eu achei elas muito pessoais. Vai muito mais do seu conteúdo fora da faculdade do que você acompanha notícias, jornais e por aí vai, do que necessariamente o conteúdo da matéria, tá? Por exemplo, essa questão do gráfico, o que ela pede? Ela fala para a gente comparar, basicamente, o que está mostrando no gráfico com a taxa de ano, para a gente justificar a queda bruta de analfabetismo no Brasil, né? Ali da década de 40 até 2010, que é onde foi feito o último censo, de acordo com o gráfico. Então, a ideia lá é ela falar o porquê que teve esse, essa queda muito drástica, né? O que é bom, é um gráfico positivo. Apesar de ele estar em queda, é um gráfico positivo, porque o analfabetismo nos anos 40 estava 56%, ou seja, mais da metade da população era analfabeta. E em 2010, que foi o último censo de acordo com o gráfico, estava em menos de 10%, ou seja, é muito bom esse resultado. Mas aí, o que a gente pode comparar, né, para chegar numa resposta, por exemplo? É, lá, apenas. Essa pergunta, Ana, ela é justamente para vocês analisarem o gráfico, né, e juntamente com notícias e matérias que vocês vêm acompanhando diariamente nos jornais, nas redes sociais, enfim, para vocês pegarem todo esse conteúdo e justificar o porquê que vocês acham que o analfabetismo diminuiu tanto nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas.
Então, a gente pode falar de várias coisas, né? Lembrando que nos anos 40, a economia, o governo eram totalmente diferentes que é hoje em dia. Então, a gente tem muitos aspectos, né, que influenciam na nossa resposta, tá? Então, a gente tem que ver e a gente tem que pensar no aspecto financeiro, no aspecto social, como é que era as pessoas daquela época com a sociedade dessa época, e bular nossa resposta, né? Fazer a nossa resposta. Então, ele é um conjunto de fatores que não necessariamente estão na pergunta, tá? Mas que ajudam vocês a responderem. Dentro do conteúdo, vocês lerem lá, ele já te dá uma boa ideia que ah, foi a causa, né? Foram inúmeras causas. As coisas contribuíram para o analfabetismo ter uma queda tão grande nos últimos 70 anos, né? 60 anos. Então, é só a gente parar para pensar na história, né? Para quem tem mais dificuldade, para pensar na história. Anos 40, o país estava dentro da Segunda Guerra Mundial, apesar do Brasil ter sido um país que não teve uma participação ativa para ter uma queda, né, grande. ah, a semana, então na semana, se eu não me engano, na semana 3, 4 e tá? Lembro de cor certinho quais as semanas que estão ocupadas, mas eu lembro agora é da 3 em diante até a 5, tá? Lembrando que, se eu não me engano, a semana, acho que a semana 2 ou a semana 3 também responde a segunda pergunta, tá? É a semana 2 métodos de alfabetização. Já responde até a segunda pergunta, tá? Dessa matéria. Então, dali para frente vocês já conseguem falar sobre essa resposta. Mas, é como eu disse, gente, basicamente histórico, tá? São fatos históricos que contribuíram para tudo isso. A gente saiu da Segunda Guerra Mundial, éramos basicamente dependentes dos Estados ocidentais, então Estados Unidos, Canadá. Naquela época, a gente foi basicamente um posto avançado para muitos países, né? Para quem lê um pouco da história daquela época também, sacados, enfim, nada que tivesse peso muito grande dentro da nossa economia, dentro da nossa sociedade em geral, mas foi ali que começou toda essa queda, né? Naquela época era mais da metade da população, hoje em dia décimo só da população é. Eu acredito que seja um pouco mais, porque a gente está falando de 20 milhões de pessoas, né? Um décimo aí. E mais ou menos a gente está em 200 milhões de pessoas atualmente no Brasil. Eu acredito que 20 milhões de pessoas ainda é um número muito baixo, mas é analfabeta ainda. Esse gráfico deve ter dado uma subida, tá? Porque ele para em 2010, já está em 2000 anos após, então acho que o gráfico deve ter dado uma subida. Acredito eu. Uma besteira. Mas a resposta é basicamente isso. A gente vai falando, se a gente falar dos fatos históricos aí da década de 40 até hoje, eles diretamente influenciaram nesse gráfico, né? A gente teve uma alta na economia, teve uma alta na educação, na alfabetização, a gente teve um enorme conglomerado de pessoas de fora do Brasil que ajudaram a espalhar a educação, cultura, ao mercado financeiro também. Então, tudo isso engloba na nossa resposta, tá? Isso, isso, exatamente. Isso. Naquela época o método de ensino era outro, né? No entanto, que se vocês lerem a segunda semana dessa matéria, né, de alfabetização e letramento, vocês vão ver que o método utilizado naquela época era muito arcaico, era muito diferente do que hoje. O estilo de escola é o mesmo, né? A gente vem do estilo de escola do catolicismo, né? Foi base no catolicismo, tem essa ideologia acadêmica de hoje, mas ele vem tendo uma grande mudança. Várias pessoas das épocas aí, pensadores, enfim, derem uma boa olhada na semana 2 na semana 3 ver basicamente muito.
Então lá tem bastante coisa para vocês. É, isso, isso a gente está falando da matéria de alfabetização e letramento, tá? A gente está falando da pergunta de com que tem um gráfico, contém um gráfico. Alguém falou, perdão? Oi, oi, Dani. Ah, vamos lá. Tá. É, eu dei um gancho de uma coisa para outra, porque basicamente dentro das 2 semanas. É, porque assim, basicamente dentro da semana 2, semana 3, a gente já responde a um e 2, tá? Entendi. Bom, mas assim, essa foi a minha ideia do que eu fiz para chegar na minha resposta, né? Não vou falar que é a resposta certa, porque pode ser que não seja, mas foi o que eu fiz na minha resposta. Inclusive, teve uma moça que falou no grupo hoje para pesquisar esse gráfico no G1, né? Colocar, porque ali no gráfico mostra a fonte de onde tem o gráfico, né? E na G1. Então lá também é uma boa ideia de vocês conseguirem adquirir mais argumentos para formularem a resposta de vocês, tá? Dentro dessa pergunta, acredito que seja isso, tá? É que muita gente ficou perdido, focado só no gráfico e esqueceu que quando a gente fala não, a gente engloba muitos setores da nossa sociedade, né? Então a gente tem que ter um breve conhecimento sobre outras áreas da nossa sociedade, como a economia, o status social na época, como que funcionava a nossa sociedade daquela época para hoje, por aí vai, tá? Então, ter todo esse aparato mínimo, né, que acredito eu todo mundo tenha, porque a gente sempre vê notícias, acompanha redes sociais, sempre está tendo falando sobre isso, seja mostrando diretamente na educação ou não. Então, acho que para essa pergunta, é dessa forma que você elaborar a resposta de você. Eu acredito que, pelo menos comigo, funcionou, né? Tem mais alguém que fez aí, já pudesse manifestar como chegou na sua resposta, quais foram as suas fontes para chegar nisso, se teve só vazamento nas semanas acadêmicas ou internas, quem chegou a fazer, quer falar? A Dani também que está aí, alguém que fez? Gostaria de explicar? Tem medo, gente. Você já fez, já é ótimo, tá? O que você fez parece uma coisa simples, óbvio, mas não é, né? Porque dentro da imagem, se vocês olharem as perguntas, né, as minhas como estão respondidas, eu não consigo mais mostrar a pergunta para vocês aqui direto do SGA, né? Porque as minhas já foram enviadas, então já enviei elas para não ter. Eu não deveria ter enviado para deixar a pergunta aqui para a gente mostrar, eu poderia ter deixado para enviar mais tarde, mas acabei enviando e aí consigo mostrar para vocês. Mas para quem tem aí, teve uma moça que mandou as perguntas, PDF, se tiver acesso ao PDF, conseguir abrir para poder a gente acompanhar tudo certinho é melhor, tá? Mas mais alguém além da Eliane? Ângela, você falou algo? Você gostaria de compartilhar? Você chegou a fazer? Joia, isso é bom, isso é bom. Se todo mundo conseguir fazer a mesma coisa, para quem ainda não fez, né? Conseguir tirar uma ideia aqui para formular sua resposta, enfim. É legal. Mais alguém além da Eliane chegou a fazer? Vamos lá, gente. A gente tem pessoas, ninguém chegou a chegar nessa parte ainda. Não, imagino, né? Imagina que assim, a ideia do. A gente. Essa, aham, entendi. Então, eu imagino. Oi.
Ah, perfeito, joia, bacana. Eu só não vou compartilhar, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela sem atrapalhar o áudio. Eu tô até com um pouco de receio, porque na semana passada, como eu atrapalhou, acho meio receoso. Eu vou dar uma olhada, vou fazer um teste enquanto a gente tá fazendo aqui, um teste pra ver se não atrapalha, né? Se não atrapalha o áudio aqui e tudo mais, que semana passada atrapalhou. E assim, muita gente não conseguiu participar, enfim, que gostaria de ter participado, mas não podia. Mas o que você disse, Rosângela, é realmente um fato, né? A maioria do pessoal tem vida fora da parte acadêmica, enfim, escolheu o EAD justamente pela praticidade. Então, a gente tem que se virar nos 30 para conseguir chegar e acompanhar todo o conteúdo. Mas uma coisa bacana, antes da gente encerrar, antes de eu dar sequência, na verdade, alguém gostaria de falar? Alguém que fez? Ô Dani, você que estava aí também, você chegou a fazer, você quer falar sua. Ah, tá. A ideia, pelo que eu compreendo, tá? É, isso. A ideia sempre é assim, ó. Tirando perguntas objetivas, tá? Por exemplo, perguntas que querem uma resposta que é específica, que vai ser igual para todos, não tem como mudar. Teve uma matéria, não sei se é, se é infanto-juvenil, ele pede algumas diferenças de inteligência, pede alguns exemplos de inteligência. Essa, essa, por exemplo, não tem como a gente fugir. Essa é uma resposta, ela vai ser igual de todos. Não tem como fugir. Mas, por exemplo, nessa questão do gráfico, ela é relativa. Porque às vezes a fonte que você usou é diferente da fonte que eu usei, não necessariamente a mesma que a Eliane usou. A Eliane foi uma pessoa até eh, rápida no gatilho, porque ela viu que tinha o G1 ali, que é de onde o gráfico veio, né, de onde a professora tirou esse gráfico. Então, com certeza lá tem bastante conteúdo mais objetivo, às vezes consegue até responder de maneira mais prática, né, sem ter que ficar pondo a nossa própria opinião ali diretamente na resposta. Mas basicamente todas as perguntas sempre são assim. Parar para ver as outras das outras matérias, elas sempre pedem, os professores sempre colocam assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo da inteligência, que não é o caso, né? Mas como exemplo, cite quatro inteligências e por que você escolheu elas, por exemplo. Ele pede, além da resposta objetiva, pede a nossa opinião. Então tem isso, mas no caso da alfabetização e letramento, a professora basicamente nos deixou fora do padrão das outras ETDs. Acho que por isso muita gente ficou perdido. Por quê? Foi a única que colocou uma imagem na resposta, não, na pergunta. Foi a única que não colocou o indicativo da semana, contém ali tudo para você burlar sua resposta. Então, ela foi um pouco atípica. Acho que por isso que todo mundo deu uma dificuldade, que sentimos um padrão nas outras e chega ela e fala: "Não, eu sou diferente". Então, é assim que funciona. É, é. Eu particularmente, tá? Quando vou responder, fazer as minhas respostas, eu particularmente tento ser sim prático. Então, coloca a resposta no sentido eu falo, igual da inteligência, vamos usá-la como exemplo. A gente tem um tipo de inteligência, a gente coloca ela, e na hora de falar sobre ela, o porquê que a gente, por exemplo, escolheu ela, tá? Que não tem nenhuma pergunta dessa na TD, tá, gente? Isso aí é só um exemplo teórico de outra matéria, então não achem que é uma pergunta, tá? Mas eu basicamente tento ser sucinto, tento fazer com que seja mais breve, né? Porque imagina, professor só do nosso curso, né? Professor não é só de um curso, mas só do nosso curso, por exemplo, a gente tem
mais de 600 alunos. Imagina ele ter que corrigir 600 ATDs, por exemplo. É claro que não existe só ele para correção, existem outros professores que fazem auxílio de resposta, né? Provavelmente deve ter outros professores na área que devem auxiliar, porque eu acho impossível um professor responder 600 respostas em uma semana. Então, eu particularmente acho que deve ser assim, mas se não for, eu acho que imagina se a gente colocar uma resposta de 5 linhas, ele vai ler com muito mais, sei lá, talvez empolgação do que se a gente fazer um texto de 20. Então, é, é, fazendo isso já é ótimo. Acredito que a gente estava falando a respeito dela, né? A outra eu dei só como base ali para a sequência, mas como você já quis falar de outro tópico dentro dessa pergunta, aí a gente está nela ainda. Gente, além de mim, né, de mim, mas da Dani, da Eliane, por exemplo, alguém mais fez? A Thaís, a Tati, Renata, a Simone, a Maria. Léo, você fez a sua, Léo? Ainda não? É, como eu disse, essa pergunta desse gráfico, apesar de ela dar um dado específico, né, ou seja, ela deu a taxa de analfabetismo, eu não sei se a Dani estava aí na hora que eu estava falando, mas acho que estava, é a gente buscar outros aspectos da nossa sociedade, né? Então, historicamente, a gente já consegue responder, acredito eu, que todo mundo que acompanhou as notícias durante a sua vida, né, desde quando nasceu, porque, por exemplo, eu sou de 95, então não acompanhei antes disso, mas para quem é mais velho, acompanhou naquela época, às vezes tem uma resposta até melhor que a minha, por exemplo. Porque acompanhou a TV, que é muito forte, desde 40 ali até 2010, a TV era basicamente a principal rede de comunicação, informação que a gente ainda era muito dada. Então acho que a resposta vai além disso. É mais basicamente uma dedução. É como se fosse um senso comum responder isso, tá, gente? Então, acredito que essa resposta não seja difícil. Às vezes, talvez vocês não estão pegando as peças certas do quebra-cabeça aí, das informações que você já tem armazenada e juntando tudo só. Mas vamos falar da segunda, que também é muito legal. É uma pergunta que a professora também não foi objetiva, apesar de ela falar de um tópico muito específico, ela não foi objetiva na resposta, ela queria uma resposta pessoal nossa para avaliar o nosso nível de conhecimento. E é basicamente por que que o método alfabético é considerado desatualizado. Lembrando que essa resposta segue na semana 2, né? A própria na semana já fala que é alfabetização e letramento, é o nome da semana. Não, é métodos de alfabetização, perdão. Nessa semana vocês já conseguem a resposta, tá? Para essa pergunta, mas apesar de eu ter falado segue a resposta, não necessariamente você vai fazer um copia e cola do que está escrito lá. Vocês vão falar a opinião de vocês, tá? É, se a gente for parar para pensar como é que era, quando a gente fala assim, ó, prova, na época do ensino médio de vocês, fundamental para o médio, qual que é a primeira coisa que vocês pensam quando vocês pensam em prova? Pode falar, viu, gente? Por favor, a gente tem bastante gente que compartilha as ideias, mas vocês, quando pensam em prova, em sala de aula, na época de fundamental e médio, ensino médio, o que vocês pensavam? Qualquer coisa que vem na mente de vocês. O que vem na sua mente, Dani? Quando você pensa em prova? Perfeito. Per- Exatamente. A gente tinha que basicamente. Perfeito. Acho que a Sônia falou. A Sônia falou. Decorar. Por quê? Isso é um conceito desatualizado. Porque na época, como a gente tinha muitos alunos, né, as classes, as salas de aulas eram muito mais volumosas. Ainda hoje, na rede pública é assim, né? Na particular já não é tão volumoso mais. Mas na rede pública ainda é muito, você vê salas com 40, 30 alunos, né? Mas naquela época, por exemplo, na minha época de ensino médio fundamental, tinha salas com 60, 70 alunos.
Então o professor não tinha tempo de ficar olhando aluno por aluno. Até porque eles também não tinham o interesse, né, acredito, poucos professores naquela época tinham realmente interesse de educar aluno por aluno. Na maioria deles, eles usavam como se a gente fosse, como se ela fosse uma fábrica. Então era decorar conteúdo. A gente lia, decorava e respondia. Era isso, né? Então já dei uma dica boa para vocês responderem essa pergunta. Parou para pensar em prova, decorar. E hoje em dia, para quem tem filhos aí na faixa de 5 a 13, 14 anos, já sabe que não é bem assim. A rede pública ainda é muito defasada, ela precisa de mais estrutura, na minha opinião, muito investimento. Infelizmente, a gente não tem, parte da política, pessoas que olham para a educação como a gente, que vai ser pedagogo, olha. A gente sabe das necessidades, sabe da infraestrutura que não é tão boa. Salve, salve as ETECs, porque a ETEC recebe muito recurso. As ETECs, elas têm um investimento ali sólido, diferente das escolas estaduais, municipais, MEIs e por aí vai. Então essa já é uma base para a resposta de vocês. É fazer esse tipo de pergunta. Quando vocês, por exemplo, essa é que a gente está falando na outra pergunta. Essa matéria em específico, se a gente olhar para o nosso próprio passado, a gente já consegue achar a resposta das duas perguntas. É bem nítido, porque, por exemplo, eu ainda não sou uma pessoa muito vivida, né? Tenho só 27 anos, mas tem gente que tem 40, 50, passou por várias etapas da educação. Pegou uma época, aí viu filhos, os netos, às vezes tem até bisneto, pegou um outro tipo de educação. Então, só com isso vocês já conseguem responder ambas as perguntas, tá, gente? Dado muito específico. E só com o nosso passado vivenciado a gente tem a resposta para essas duas, né? Ah, mas alguém quer falar? Dani, como tá só eu e você fazendo a mão hoje aqui, né? De vez em quando a Risângela tá dando uma boa ideia, a Eliane foi as duas que chegaram a falar. Aham. Muitas. Sim. Tra- Traumatizante. Pra gente encerrar, que a gente vai pra próxima matéria. Então essa foi a nossa deixa pra vocês. Gente, pelo amor de Deus, é que assim, o EAD é complicado que a gente tá falando com pessoas de 17 anos e até 60. Mas fique à vontade pra falar, tá? Vocês não estão falando nada errado. Não vão falar nada errado. A gente, apesar de não parecer, a gente tá entre adultos, então a gente não tem mais a maturidade. Oi, Risângela? Aham. Isso pode continuar, perdão, pode continuar, desculpa.
Uma pergunta interessante agora que surgiu para mim, antes da pra gente já finalizar. Você que é uma pessoa com que já é PCD, Rizan, você conhece outra pessoa mais nova, né, que você, que passou esses últimos anos pelo ensino especial? Sabe se tem um relatório ou um relato, né, de alguém que passou por essa fase também, se teve melhoras ou não em relação ao ensino especial para pessoas com PCD, né? Ou você não teve mais nenhuma outra exemplo além de você? Ah, aham. É, assim, seria um bom relato ter o seu, que pegou o ensino ali na década de 80 e 90, e pegar uma pessoa que pegou o ensino agora, dos anos 2000 pra frente, né? 2010 ali pra frente. Não pega. Mas vamos tentar, vamos ver se a gente encontra uma pessoa que teve isso, se a gente conseguir, quem conhecer alguém, a gente, vocês aí que conhece alguém que passou pelo ensino. Aham. É, vai ser ótimo. Vai ser... E ninguém melhor do que uma pessoa dentro daquele nicho para conseguir transmitir educação para outras, né? Então seria ótimo. Gente, então pra gente precisa. É, hoje em dia, no, assim, eu sei que a rede estadual, né, não a rede municipal, mas a estadual e algumas particulares que eu conheço, têm fornecido muitos cursos, curso de Libras, cursos voltados principalmente para a matéria que a gente tem, que é a educação inclusiva. Então, alguns professores que são mais velhos aí, que já estão na faixa dos seus 40, entre 40 e 60 anos, que ainda lecionam, principalmente eles, acredito que devem ter esses cursos aglomerados aí dentro do seu curso. Porque, nunca vai ser. Mas o grupo, ele já é uma coisa boa. Eu até brinco, eu já falei com algumas pessoas a respeito disso, mas o grupo basicamente é uma sala de aula. A gente tem pessoas de diferentes idades, de diferentes condições, então a gente basicamente já é vamos dizer que um estágio que a gente esteja passando pelo grupo. Não, pelo que eu vi também parece ser só você, mas vamos ver se outra pessoa se identificar, né? Gente, então pra gente finalizar foi isso. Se alguém depois tiver alguma dúvida, claro, chama o pessoal que já falou, né? No caso eu, a Dani, que já já elaborou as respostas, enfim. Pô, chegou num objetivo, depois quer trocar uma ideia, pode chamar, fiquem à vontade, né? É uma pena que outras pessoas ainda não tenham feito, ou às vezes têm vergonha de falar aqui, mas se sintam-se à vontade para a gente trocar ideia, tá? Vamos passar agora para nossa próxima matéria. Vamos, já que a gente começou a falar com a Risângela, vamos para a educação inclusiva, né? Ela tem duas perguntas ali muito legais, são perguntas históricas, basicamente, né? Trazem um pouco histórico ali. E vamos conversar sobre elas. Vou falar sobre a primeira. É, a pe- Isso, você chegou a responder essas, ô Risângela? Respondeu? Perfeito, então vamos começar por você, ó. Vamos começar, como a Dani pediu para a gente fazer a leitura da pergunta, vou fazer a leitura rapidinho aqui e a Risângela já começa com a sua ideia. Na primeira semana do nosso curso, estudamos que o conceito de deficiência mudou de acordo com os acontecimentos da época, na história. A visão religiosa dominante, por exemplo, durou do período da Idade Média até a Idade Moderna. Enxergava a deficiência como uma punição ou castigo em que a pessoa que possuía deveria conviver com ela para pagar os seus pecados e assim por diante. Como você define deficiência hoje, de acordo com as leis do país, com o conteúdo estudado da semana citada acima?
escreva de forma clara com as suas palavras. Então, ou seja, a gente chegou numa outra pergunta que, apesar de ser objetiva, ela quer a nossa opinião. Então, Angela, você que fez a resposta e que você chegou a comentar, que aspectos da sua resposta você gostaria de compartilhar para você chegar na sua resposta, por exemplo. Aham. E, aham. Não, só com o que você falou já dá para fazer uma resposta, tá? Porque basicamente você respondeu tudo que a professora pede, sem dar a sua resposta, obviamente. Porque você basicamente já respondeu que pessoas com deficiência, né, que até eu particularmente, até alguns anos atrás, eu não via falar de pessoas com deficiência, pessoas com doenças. Eram pessoas que possuíam uma doença hereditária ou, ou de nascimento ali, que nasceu com problema, né? Então acaba que você já deu uma boa resposta. Acho que não precisa nem de falar mais nada, né? O que você disse, basicamente já dá uma resposta. Se todo mundo que está aqui conseguiu absorver o que você falou, isso é ótimo. Antes da gente ir para a próxima pergunta, para mim o chat aqui não estava rolando. Eu vi que teve um monte de gente que comentou algumas coisas e principalmente eu vi aqui, só para a gente fazer de forma rápida, Ana, a Ana Magalhães. Depois você me chama no WhatsApp, tá? Assim que a gente acabar nossa reunião aqui, você me chama e aí a gente troca uma ideia. Qualquer coisa, gente faz uma, é, a gente faz uma chamada, enfim, para poder falar a respeito, tá? Como a gente já passou disso, eu não consegui, não vi que estava tendo mais pessoas falando, tá? Acabou que eu só fui ver agora, né? Então, quem tiver com problemas ainda de entendimento, apesar do que a gente falou de tudo, daquela pergunta, tá? Da pergunta um com o gráfico, depois vocês me chamam e aí qualquer coisa a gente faz aí um bate-papo para poder ver se fica melhor para o entendimento de vocês, tá? Agora, seguindo, é, uma coisa que eu tenho que parabenizar, infelizmente, Risângela, apesar de você ser PCD, só de você ter alcançado o que você está alcançando agora, é essencial. Eu espero muito que você se forme pedagoga, tá? Você tem, assim, muitos e muitas décadas ainda para poder ajudar principalmente essas pessoas, essas crianças que vêm com algum tipo de deficiência, enfim, me ajude, tá? Olha isso. Ó, uma coisa, gente, chegou para mim aqui que a nossa reunião vai se encerrar em 10 minutos, tá? Então, daqui a pouco eu vou gerar uma nova reunião e aí quem puder continuar, a gente vai continuar, tá?
A gente ainda está na segunda matéria, falta mais uma para falar. Então, quem puder estar presente aí, de conseguir fazer o nosso, de continuar nosso debate, nossas ideias, vai ser ótimo, tá? Ah, agora vamos para a última pergunta, né? Para a segunda pergunta. Basicamente fala sobre a história dos deficientes no Brasil, né? Eu vou direto aqui para a pergunta objetiva da professora, tá? Para a gente poder ser um pouco mais breve. É o seguinte, a professora pergunta como que a gente vê a inclusão hoje em dia em nosso país, quais mudanças devem ser feitas para que esta inclusão ocorra de forma efetiva para o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência na rede regular de ensino. Então a professora aqui já foi um pouco mais específica. Ela quer, a Risângela já deu parecer, a Risângela já basicamente respondeu a pergunta 1 e 2, tá? Então, para quem se atentou ao que a Risângela disse, já vai conseguir responder as duas perguntas, mas então, e uma coisa ali é específica, que é um pega, tá? A professora colocou a seguinte pontuação no fim da pergunta. Foi desenvolvimento integral da pessoa com deficiência na rede regular de ensino, ou seja, ela quer saber sobre a rede pública, tá? Não engloba a rede privada. Porque a rede privada, a gente sabe que quando se tem um aluno com deficiência, vai ingressar numa escola particular, ele vai ter professora específica para ele, vai ter todo uma série de recursos e ferramentas ali que a escola disponibiliza para esse aluno, para que ele tenha a educação que os pais esperam que ele tenha na escola particular, tá? Então, na hora que vocês forem formular a resposta de vocês, dizem apenas a rede pública, tá? A rede particular não engloba nisso, tá bom? Então, fiquem atentas a isso. A Risângela já deu um parecer que, para mim, na minha opinião, já respondeu as duas perguntas. Ela falou sobre as duas, basicamente. Falou o que precisa melhorar, como era, como deveria ser a, a rede, a parte de inclusão da ciência, né, dentro da rede de ensino. Então, eu acho que nessa aqui a gente pode pular. Se alguém ainda não conseguir buscar uma resposta direta, eu acho interessante, qualquer coisa a gente faz para a Risângela falar mais um pouco a respeito da experiência dela ali durante essa época da inclusão, né? E aí a gente já consegue finalizar. Tá todo mundo tranquilo em relação a essas duas perguntas? Alguém tem alguma dúvida, gente? Sobre a parte de inclusão? Tranquilo? O pessoal que ainda está na live aí, as outras 16 pessoas além de mim, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Ou não? Tá tranquilo? Podemos seguir? Como é que tá aí? Eu achei assim, foi essencial a vinda da Risângela hoje nesse encontro nosso, porque ela matou dois coelhos com uma paulada só. Para mim, na minha opinião, se eu fosse fazer agora a resposta, que ela comentou, que ela falou, já era base suficiente ali para poder começar a fazer a nossa resposta. Mas, como ninguém tá tendo dúvidas a princípio, e agora para nossa última matéria, que é de onde vem o conhecimento. Que é onde teve muita gente, eu vi, que comentou também, que estava com dificuldades em relação ao termo tijolos do pensamento. Muita gente teve pergunta. Eu até cheguei a sanar algumas dificuldades, né? A questão do tijolos que ela fala ali. Mas vamos dar uma lida rápida. A professora pergunta o seguinte: considerando que o pensamento diz respeito a uma capacidade humana muito peculiar, explique o que são imagens mentais, conceitos e por que são considerados
tijolos do pensamento. Vocês, para quem conseguiu ler, tá, a semana 3 dessa matéria, fica muito nítido, é já na segunda página, se eu não me engano, na segunda não, perdão, acho que na quinta página do conteúdo ali já tem, que é o conceito de imagens mentais, conceitos, tá? Porque imagens mentais e conceitos são dois tópicos diferentes do livro. Lá no livro na semana 3 o próprio livro já discrimina pra gente o que que é imagens mentais e conceitos. Já faz a diferença dos dois, tá? Então já é só vocês lerem, se não me engano, tá na página 5 ou 6. Para ficar até mais fácil, ó, eu vou até confirmar. Deixa eu entrar aqui. ah, de onde vem? Sim, exatamente. Eu vou tentar seguir daqui, mas vamos quer ver, ó? Se a gente vir na semana 3 rapidinho, só para mim, eu não vou compartilhar a tela porque eu não vou conseguir agora, mas ó, só para ter passar exato para vocês qual que é a a página. Já fala sobre essas duas coisas, que é o primeiro ponto que a professora pediu, tá? Não lembro se é mulher. Ó, na página 5 e 6, vocês já vão encontrar o que são essas duas coisas, tá? Então, lá vocês já conseguem saber o que que é conceito. Isso, da semana 3. Então, lá vocês vão ter a definição de conceitos dentro do pensamento e imagens mentais, tá? Eu vou, gente, já criar um novo link, tá? Para já ficar tranquilo. Eu vou parar por aqui para a gente não ficar perdido ali no raciocínio. Então, só de antemão, semana 3, páginas 5 e 6, a gente encontra essa parte do que é imagens mentais, conceitos, tá? Eu vou criar um novo link, já vou pôr no grupo, e já dar sequência. Só um momento, para quem já quiser. É, eu vou dar sequência no próximo link aqui, porque não vai dar tempo. A gente vai começar e infelizmente não vai dar tempo de seguir, tá? Então eu vou fechar aqui e aí eu já vou criar um link e mandar no grupo. Já entrem lá, tá, gente? Só um momento. Bacana. Vamos só esperar. A gente estava com 17 pessoas. Vamos ver se as mesmas 17 voltam, né? A gente já dá sequência. Vamos lá. Bacana. Ângela, Érica, a Dani. Ô, Dani, só uma coisa que eu fui ver agora. Você tá. É com o nome do seu marido que você tá? Você tá pelo link do seu marido? Everton Silva? Tá com o nome? Aham. Ah, não. Então, porque entrou, eu falei, a Dani tá falando, gente, mas pera, tem coisa errada. Por isso que eu perguntei. Ah, tá, não, tranquilo. Vamos só esperar mais um pouquinho aqui. Só tá voltando. 14. Falta 3, hein? Falta 3 que tava com a gente. Eu fico triste que, infelizmente. Eu fico assim, triste porque na semana passada a gente teve uma quantidade tão grande de pessoas participando e hoje, infelizmente, a gente teve tão poucas, né? Semana passada, como eu disse, a gente teve 60 pessoas presentes. Hoje a gente está, infelizmente, só com 17 aqui. Mas não que desanime. É só uma pena que às vezes tem gente que tem dúvidas e não consegue sanar ao vivo, né? Mas não tem problema. Bom, a gente já está com 15 aqui, vamos dar sequência. A gente voltando na pergunta, então, eu tinha falado a respeito primeiro do que era o conceito
e imagem mental, né? São duas coisas que a professora faz dentro da pergunta para justamente fazer um pega, tá? É, da live. Isso, exatamente, Ana. A live é esse encontro aqui que a gente está fazendo é justamente para isso, para pegar as pessoas que têm dúvidas nas perguntas das ATDs e sanar a dúvida, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida de interpretação, tem uma dúvida de visualização, tem uma dúvida de como fazer pesquisa na internet, por exemplo. Então a reunião é justamente para isso, para ajudar. Gente, desculpa que minha cachorrinha tá latindo um pouco, repara não. Mas as reuniões são feitas para isso, tá? É claro, a gente vai tentar fazer isso se regularizar. A gente aqui que é administrador, eu, a Dani, as outras meninas, o Léo, a gente está tentando fazer com que isso se torne uma coisa regular, tá? Então, a ideia é sempre essa, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue fazer mais reuniões dessas aqui, não só focada na TD ou na prova, tá? Voltada também para a gente falar sobre os conteúdos, enfim, falar sobre a matéria. Jaqueline, vai ficar assim, tá? Eu estou gravando tudo que a gente está fazendo aqui e depois eu vou disponibilizar no YouTube, tá? É... Érica, a melhor forma de você pesquisar na internet, tá? Inicialmente é você, o que a maioria faz, é você pegar a pergunta, copiar e colar, tá? Para ver se você acha referências a respeito daquela pergunta. Mas acredito eu que no SGA não vai funcionar muito assim, porque os professores formulam as perguntas voltadas diretamente para o SGA. Então, nem a maioria deles não pegam as perguntas de, por exemplo, outras provas, de outras ATDs, por exemplo, ou de concursos que têm essas matérias envolvidas. Então, dentro do SGA não funciona tão bem assim, mas a ideia que você pegue é destrinchar a pergunta, tá? Então, por exemplo, no caso na que a gente está falando agora, sobre os tijolos do pensamento, qual que é a ideia que a professora passou? Primeiro ela perguntou que considerando o pensamento que diz respeito a uma quantidade humana peculiar, explica o que são imagens mentais, tá? Conceitos. Ou seja, essa já é uma pergunta. A pergunta já está feita. E a outra é, por que são considerados tijolos do pensamento? Tá? Então, ou seja, a gente tem duas perguntas dentro de uma única pergunta. Tá? Tem que ficar bastante atento a isso. Às vezes, nem sempre uma pergunta está no final dela um ponto de interrogação. Tá? Então, às vezes, a gente tem que ler a pergunta mais de uma vez, uma, duas, três, cinco, 20 vezes se for necessário, para a gente entender que a professora, naquele caso, está pedindo duas coisas, tá? Bom, só para a gente recapitular do que a gente falou da outra, em relação a conceito imagem mental, já tem no livro, tá? É só vocês lerem lá e depois responderem. Então, na página 5 e 6 da semana 3, vocês já vão encontrar, são esses dois tópicos que ela falou. E com base na resposta da primeira pergunta, vocês vão conseguir fazer a segunda. Por quê? Porque dentro deles, com base no que está escrito lá, somente lá, vocês não precisam nem de ir para fora, tá? Não precisam nem de pesquisar fora do livro. Vocês já conseguem responder o porquê que os dois são os tijolos do pensamento, tá? Uma dica que eu basicamente vou passar é visualizem as crianças. Pensem nos menores. Quando vocês forem ler imagens mentais, conceitos, vocês vão olhar ali para a faixa etária de 2, mais ou menos, de 2. A idade mental de um ser humano começa ali por volta dos 20 meses de idade, né? Então, varia mais ou menos de 1 ano e 8 meses a 2 anos, começa ali a percussão inicial da criança. Corrijam, se alguém tiver mais especialista nisso, me corrija. Mas pelo que eu li é basicamente sobre isso. Então vocês vão pegar de crianças mais ou menos de 2 até 13, 14, 15 anos, que estão iniciando o ensino médio, ainda estão ali no nono ano ou oitava série, né? Então você vai pegar aquelas crianças que estão até com 15 anos de idade, tá? E vão olhar para elas. Não pensem nos adultos. Não foquem, por exemplo, no pessoal de ensino médio, que já tem 16, 17, 18. Infelizmente, para muitos alunos que já têm 20, 21 anos, né, que estão repetindo ali várias vezes no mesmo ano, e para o pessoal de ensino superior, tá? Vamos voltar somente para o ensino fundamental e maternal. Então, vocês vão olhar esses dois conceitos no livro, tá? Isso de mim, foi a forma como eu consegui. Apesar de eu não fazer assim, eu particularmente, Vinícius, eu nunca vou baseado somente no livro, eu faço uma série de pesquisas antes, né? Eu, por privilégio, vamos dizer assim,
consigo ter tempo para me dedicar a estudo, até porque eu trabalho na área acadêmica atualmente, então para mim juntou o útil ao agradável, então eu consigo fazer muita coisa, buscar muita informação extra. Mas para quem não tem, só com o que tem no livro você já consegue responder as duas perguntas, tá? Ela até colocou ali um trecho histórico, enfim, para vocês falarem, na verdade, posicionarem vocês e tudo mais. É como se fosse uma reflexão de um pensador. Então, mas ali ele não te dá muita ideia do que você tem que responder, tá? Para mim foi assim. Para quem fez, gostar, quiser falar, por favor. Dani, você chegou a fazer? Você quer falar o que você fez, seu ponto de vista? Você fala na live na que tava antes, né? Não, 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 não. Essa não. Uma coisa que eu sempre passo para a gente que é estudante, tá? As nossas melhores fontes de pesquisa são os sites das próprias faculdades ou escolas que disponibilizam trabalhos, perguntas, provas. Então, essa é uma ideia muito boa de vocês pesquisarem, tá? Uma coisa muito importante, provavelmente todo mundo já ouviu falar, é tomem cuidado com as fontes que vocês pesquisam, tá? Sempre bom vocês pesquisarem, principalmente na área superior, é excelente para a gente, tá? Para a gente que é estudante, pesquisar de outras faculdades, provas, conhecer, se tiver conhecidos, né? Ou conhecer pessoas de outras faculdades, trocar uma ideia, ver se tem acesso, se consegue ah, compartilhar com vocês, aí vocês compartilham conosco lá no grupo. A ideia é sempre vocês tomarem cuidado com a fonte e, se possível, de preferência, buscarem conhecimento diretamente com uma pessoa especialista na área, tá? Então, por exemplo, falar com o professor, pedir para ele outras referências ou até mesmo, tá? A gente olhar as referências no livro, porque se vocês olharem lá no final de cada conteúdo, de cada semana, de todas as matérias, tem uma série de referências que os professores colocam. Então seria bom vocês pegarem aquelas referências daqueles livros e lerem também, tá? Lembrando que, por ser pedagogia, a nossa matéria não é uma situação tão atualizada. Eu falo em que sentido? Em sentido de pensadores, filósofos, professores, pessoas especializadas nas áreas que existem dentro da área do pedagogo, né? Então, às vezes o livro que vocês forem pesquisar, não existe ele em PDF, ou não existe ele, por exemplo, em e-book, né, que atualmente muita gente faz isso. Eu, particularmente, só leio livro, eu odeio ficar lendo no computador, eu não gosto. Apesar de ser novo, sou das antigas para estudar, gosto de ler livro na mão para fazer anotação, mas vai da necessidade e disponibilidade de cada um, tá? Então essa é a dica que eu dou. Fontes confiáveis, sempre buscando as referências que o professor já disponibiliza nos conteúdos dos livros, tá? Ou se precisar, você não achar que não foi suficiente para vocês, chame o professor diretamente, fala, professor, ó, eu estou respondendo a pergunta 2, eu já busquei sobre as referências, mas eu queria saber se você tem uma pessoa da atualidade, por exemplo, especialista nesse assunto, na qual ela tem artigos, livros, documentos, lives, por exemplo,
onde ela fala sobre para eu poder absorver mais conteúdo, tá? Então, para mim, na minha opinião, essa é uma boa pedida para vocês se basearem, tá? Mas é claro, isso que eu falo leva tempo, tá? Então, para quem tem pouco tempo, vai ter que aprender a otimizar isso e nem sempre ficar esperando a resposta do professor, né? Já tenta ser mais direto, busque sites que você, por exemplo, vamos responder sobre essa pergunta agora, né? Viu que aquela fonte é confiável? Deixa o site anotado, salva nos favoritos do seu navegador, ou manda o link, cria um grupo no WhatsApp só com você ali dentro e vai disponibilizando os links das fontes que você viu que é confiável para buscar sobre outras coisas e assim vai indo, tá? Não sei se isso responde a sua pergunta, Érica. Se você achar que não, você pode falar pra gente aí. Se tiver mais alguém que quer também compartilhar um método de pesquisa, também, fica à vontade. Oi. Exatamente. Quando ela coloca tijolos ali, ela faz uma analogia, tá, gente? Porque se vocês forem para estudar um pouco sobre o pensamento, que compõe o pensamento, ele é composto de vários aspectos, tá? São inúmeros. Mas ela está falando sobre dois, que são as imagens mentais e os conceitos, né? Que basicamente definem o que é o nosso pensamento. Isso, isso. Quando ela fala tijolos na pergunta, ela quer dizer que imagine o seguinte, vamos trabalhar na metáfora que ela falou. Metáfora não, porque não seria uma metáfora, uma analogia, tá? Vamos falar na analogia que ela falou. Vamos pegar uma parede, certo? Quando a gente vai construir uma casa, a gente tem a parede com os tijolos, tá? A gente tem basicamente duas coisas que fazem a parede ficar no lugar e não cair, que são os alicerces. Ou seja, sabe aquelas vigas de quina que são colocadas nas casas? Basicamente, para uma parede, tá, de uma única lateral ficar erguida, ela tem que ter duas dessas vigas para poder sustentar ela, senão ela cai. Se bater um vento, ela vai embora. Então, quando ela fala, é, como a Dani falou, né? Quando a professora fala de tijolos, ela quer que você pense literalmente numa construção de uma casa, tá? Então, ela já deu a palavra tijolos justamente para você referenciar a uma construção de uma casa. Porque se ela colocasse só tijolos, ou por exemplo, tijolos não, perdão, colocasse construção como a palavra análoga ali, a gente poderia pensar a construção de um carro, de uma bicicleta, de uma poltrona, de uma cadeira, de uma mesa, enfim. O leque era grande, mas ela já foi específica e colocou tijolos justamente para a gente ter essa analogia, tá? Então, ela só quer saber o que são essas duas e por que as duas são consideradas o pilar, tá? Uma dica é que imagens, conceitos, dentro da visão do pensamento, basicamente é a criatividade, tá? É isso que eu vou dar de dica para vocês. A criatividade resume, a palavra criatividade, ser criativo, resume as duas coisas. A definição de conceito e de imagens mentais. Para quem já respondeu e leu, vai saber que basicamente é sobre isso. Ele deduz a partir da criatividade, tá? Então é basicamente isso. Oi, também.
Estamos ouvindo, Marilene. Pronto. Aham. Então, Então, assim, ó, só o que a Marilene e a Dani já comentaram, gente. A segunda pergunta já está respondida, tá? Isso. Mas isso já é já é uma resposta, tá? Apesar de é, isso, a primeira pergunta. Isso. Essa pergunta, tá? Antes da gente passar para ela, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Eliane, Janine, Simone, Jaqueline, Ana Júlia, alguém? Érica, Tati, alguém gostaria de falar o seu ponto ou ainda não chegou nessa parte? Tá tranquilo, né? Vamos. Isso. As formas de inteligência existem várias, né, gente? Dentro do livro, se vocês olharem, ela dá uma explicação da inteligência e uma pessoa que basicamente explorou essa inteligência, tá? É, se a gente parar para pensar, tá, dentro da humanidade, basicamente a gente teve, vamos dizer que uma igualdade dessas questões da inteligência entre homem e mulher, né? Se a gente vê essas 7 inteligências que tem no livro, a gente vai ver que existem muitas mulheres que estão representando essa inteligência e também homens que representam, mas assim, num número quase que exato, tá? Então, se vocês olharem lá, fica bem específico. Essa pergunta não tem muito o que a gente falar, acredito eu. Não, você só é, você vai, você vai selecionar a sua inteligência. Isso, tem várias. Isso, lá tem várias. Lá se você. Isso, na semana 3 lá na página 21, tá? Lá vocês vão encontrar essas respostas. Essa pergunta, eu até vi que teve uma moça esses dias para trás que mandou a resposta lá de forma objetiva. Até, infelizmente, cheguei a falar com ela, enfim, ela sentiu um pouquinho magoada no começo, mas depois eu consegui conversar com ela, explicar certinho motivo da gente não compartilhar a resposta, né? Mesmo que essa seja objetiva, tá, gente? Apesar dessa resposta ser única, como eu falei, ela é única para todos, não vai mudar. O que vai mudar é o tipo de inteligência que você selecionar. Se você quer colocar a matemática, espacial, musical e interpretativa, enfim, aí você escolhe, tá? Mas lá cita, são várias, tá? Então lá vocês vão colocar somente o seguinte: ela só quer que vocês citem,
tá? Na pergunta ela fala, ó, apresente e comente 4 tipos de inteligências existentes, evidenciando sua compreensão a respeito, tá? Aí, a parte objetiva que eu comentei é as inteligências. Ela quer sua opinião. Por exemplo, vamos pegar como exemplo, ó, vamos usar a inteligência musical. É a primeira que aparece lá. O que a inteligência musical é? Habilidades em tarefa envolvendo música. Essa é a definição. Isso. Ela quer a definição primeira. Essa é a primeira pergunta. Ela quer a definição. Ela quer que você apresente 4 tipos e depois ela quer que você coloque a sua compreensão daquele tipo de inteligência. Então, ou seja, se você ler lá como exemplo, isso, exatamente. Qual que é a sua compreensão sem ser a resposta, né? O que o livro está te comentando ali, ela quer que você fale o que você acha. Basicamente isso. Então, ou seja, essa resposta, gente, você só não vai conseguir, basicamente, a pontuação se você não colocar o tipo de inteligência. Por quê? O restante é interpretativo. Então, existe infinitas respostas, tá? Então, essa pergunta, para mim, na minha opinião, é a pergunta que foi mais rápida de todas as ATDs, né, que eu respondi, porque ela era simples de achar. Você não precisava nem de ler o conteúdo. Vocês podem muito bem ler só o que está escrito ali, e a partir dali você já consegue formular a resposta de vocês sem problema nenhum, tá? Então, ela é uma pergunta simples. Só que, como eu disse, na maioria das vezes, apesar de ela ser objetiva em partes, a professora também quer o nosso nível de conhecimento. Então, não é basicamente você responder qualquer coisa que vai fazer você garantir a sua pontuação, tá? Até porque eles levam isso, se eu não falo para a faculdade, tá? Não é método da faculdade, mas acredito que qualquer professor docente, seja no ensino maternal, fundamental, médio ou superior, tá? Até nível técnico, quando eles pedem a nossa opinião é porque eles querem ver se a gente realmente está apto, ou quer conhecer um pouco mais de nós. Então, por exemplo, vemos que a gente vai dar aula para uma sala de 20 alunos. Com base nas respostas de cada aluno, a gente sabe qual é o aluno que mais tem dificuldade. Então, exatamente. E a gente pode explorar esses alunos. Então, pega o aluno que tem maior conhecimento, maior facilidade de aprendizado e utiliza ele para poder apoiar, auxiliar os que têm mais dificuldade, criando uma série de coisas. Você pode criar, por exemplo, grupos de trabalho, dar vários trabalhos, você selecionando as pessoas que você quer para trabalhar em conjunto. Muitas vezes, eu particularmente já passei muito por isso. O professor fala: Ó, você, você e você é um grupo, você e você e o fulano é outro grupo. E às vezes, nem necessariamente ele está selecionando aleatoriamente, mas porque ele sabe que naquele grupo, um tem mais dificuldade, outro não tem dificuldade nenhuma, e tem o meio termo, aquele que se vira sozinho. Se colocar ele para fazer sozinho, ele dá conta. Então, é justamente para isso, tá? Em relação a isso, alguém quer comentar sobre o que colocou em relação a alguma inteligência? Quer falar sobre alguma que mais se identificou? Para a gente encerrar de maneira legal, né? Como é a última pergunta, vamos fazer o seguinte: para todo mundo que está presente aqui, vão lá na página do livro, tá? É a página 20 e lá são 7, se eu não me engano, 7 ou 8 inteligências. Leiam elas na semana 3, tá? Perfeito. Você, joia. Uhum, perfeito. Gente, todo mundo agora, para quem não leu, para aí 5 minutinhos, vai dar uma lida lá nas inteligências rapidinho e me falem aí com qual vocês se identificam mais. Eu, particularmente as minhas do grupo já me identificaram, eu sou lógico matemático. Eu não tenho outra que me define melhor, acredito eu. Porque basicamente tudo para mim é números. Eu sou exato, né? Eu gosto desse tipo sou mais identificado com isso. Dani, você chegou a fazer, qual que você se identifica mais das inteligências ali listadas? Feito. Gente, quem mais? Érica, Mônica, as duas Anas, Sônia. Quem mais quer falar? Com qual se identifica? Vamos lá. Essa é a nossa última pergunta. Isso, não precisa falar necessariamente.
Perfeito. Mais alguém? Cadê o pessoal? A Tati, Priscila. Aham. É que assim, ó. Isso. É que muita gente confunde. Eu acredito eu que, por exemplo, eu. Ah, nossa. E faz quanto tempo que você não estuda, Marilene? Quanto tempo você tá fora dos estudos, assim? Ah, nossa, então faz tempo que você não estuda. Faz tempo que você não é meio acadêmico. Aham. Uhum. Uhum. Uma coisa que é bom a gente falar para quem já tem filho, tá? É uma coisa legal de se falar para já ensinar os filhos é a diferença de inclusão para uma pessoa com deficiência, um PCD. Por quê? Às vezes a gente fala inclusão e pensa somente nas pessoas com deficiência física, motora ou intelectual. Mas não. Por exemplo, a Marilene mesmo é uma pessoa que foi incluída dentro do meio acadêmico e ficou muitos e muitos anos sem estudar, sem estar a parte de como se estuda, vamos dizer assim. Então, para quem tem filho aí pequenininho ou já tem um jovem adolescente, né, um aborrecente aí para dar um pouquinho de trabalho, já é bom você ir passando para ele essa diferença, porque a inclusão inclui todos. Ah, cantar o hino nacional, né? É, uhum. Uhum, uhum, né? Mas é sempre bom. Assim, eu falo de todo mundo compartilhar a sua ideia, pessoal, porque a gente viveu, cada um viveu num momento totalmente diferente. Por exemplo, eu ainda vivi a época que se cantava em nacional na escola. A gente ia para a quadra, reunia todos os alunos, era assim, ó, um homem e uma mulher, separadinho, bonitinho, um braço de distância, colocava a mão no peito e começava o hino. Aí assim que acabava o hino, cada um para sua sala e começava os estudos. Mas assim, acho que depois de, sei lá, eu não sei se hoje em dia tem ainda, mas da minha época que eu peguei ali, acho que depois de uns 4, 5 anos, pelo menos a minha escola onde eu fiz, no fundamental, eles não estavam fazendo mais. Eles aboliram isso. Não tinha. Então, assim, é, para prática. Então, são coisas assim. Se a gente para para pensar, é bom e ruim. Tudo tem seu pró e tem seu contra. Então, fazer esse tipo de coisa era bom. Talvez para a criança ela não via tão bem assim, né? Mas e para o pai também na época talvez não via. Mas depois que a gente cresce, que a gente viveu por essa época, né, principalmente quem viveu mais intensamente ali nos anos 80, 90, que a coisa era mais intensa, sabe que teve muito aprendizado depois de adulto. Ali durante a adolescência, começo da fase adulta, talvez não. Mas depois de seus 20, 30 anos, com certeza olha para essa época e fala: Nossa, graças a isso eu aprendi a ser mais disciplinado, tive um pouquinho mais de. Né, muito.
É, assim, o pessoal que não. É aquela coisa, né? A pessoa que nasce naquela era, ela acaba se adaptando muito mais fácil do que a pessoa que veio de outra época. Então, o pessoal que nasceu ali, igual vocês, a Marilene, por exemplo, tem 59 anos, ela nasceu ali na década de 60, 70. Então, ela pegou uma época que nem se imaginava o futuro que tem hoje, né? Oi, oi. Ah, é, deixa eu. Nossa, de novo, gente. Meu chat não foi. Vamos ver então, ó. Deixa eu ler aqui. Marilene está aí, ainda estou com dúvida em relação. Gente, em relação aos tijolos, deixa eu ver no finalzinho aqui. Sobre essa questão 2 eu não entendi muito bem apenas das inteligências, né? Entendi por inteligências, precisa por mais o quê? Ana, nessa questão, tá? Você vai colocar a inteligência que você vai escolher, a definição dela, tá? E vai falar o que você, na verdade, a definição dela, você vai colocar o que você acha que ela é, tá? A sua interpretação, você vai colocar as suas palavras, o seu entendimento sobre o que ela é, tá? Então, perdão, gente, meu chat infelizmente não estava girando. A pessoa vai falando, mas ele não estava aparecendo. Desculpa, tá? Desculpa mesmo. Mas basicamente, Ana, você vai colocar a sua interpretação. Então, por exemplo, qual que é o seu entendimento, qual que é a sua definição quando alguém te pergunta o que que é inteligência lógica matemática, por exemplo. Vai colocar lá. Então, você coloca a inteligência lógica matemática e aí, logo em seguida, coloca o que você acredita que seja, tá? Lógico, com base no que está escrito dentro do livro, tá? Então, você lê o que o livro te traz como exemplo e aí, você, com aquilo e mais o que você acredita, você coloca na sua resposta, tá? Então, essa é basicamente a pergunta que a professora quer. Eu vi que você também comentou em relação a... em relação aqui que você perguntou, em relação aos tijolos, a gente troca a palavra tijolos com construção do pensamento, que seria tipo as imagens, primeira visão, etc. Na minha opinião, tá? Quando ela coloca a palavra tijolos, como eu disse, ela quer que você faça uma analogia direta à construção de uma casa, para que você se baseie no que é o pensamento, tá? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente vai aprender alguma coisa, você pode ver que todo professor tenta sempre fazer uma analogia informal, né? Eu chamo de informal, porque ele tenta pegar um exemplo atual, né? Uma coisa que todo mundo é de senso comum de todos saberem, porque a gente aprende ao longo da vida, e usa aquilo para poder definir um conceito, uma ideia, tá? Então, sempre que você pegar uma resposta, perdão, uma pergunta, onde ele te dá uma analogia com uma palavra ou uma frase, tem que jogar aquilo dentro do seu conceito, vamos dizer, interpretativo, tá? E fazer com que o conteúdo que ele te passou seja vinculado diretamente ou não ao que você pensa. Basicamente, eu acho que é isso, gente. Eu tô falando tudo isso aqui, mas é opinião, tá? Não levem isso como, isso é certo, vou seguir o Vinícius, até porque eu não sou um professor voltado à área de psicologia, por exemplo. Isso eu falo por conta do que eu já fiz, das minhas formações anteriores, tá? Isso, exatamente. Então, assim, a gente da área a gente, nós que vamos ser pedagogos, eu falo muito de professor, tá, gente? Mas a nossa formação não é diretamente ligada à docência, tá? A nossa formação é ligada às questões psicopedagogas dentro da escola. Então, a gente pode ser um coordenador, um diretor acadêmico, não professor. A gente não é formado, a nossa formação não é voltada para ser um professor, né? Para a gente ser professor, nós temos que ter licenciatura numa matéria específica, ou ser especialista em um conteúdo específico. Por exemplo, eu vi que a Risângela gostaria de se especializar na educação inclusiva, então ela vai ter que fazer alguns cursos voltados a isso. Então, ah,
tem que saber que assim, muita gente às vezes vem para dentro da pedagogia achando que vai ser professor. Só que a pedagogia não ensina a gente a dar aula. Ele ensina a gente a lidar com os alunos, tá? É diferente. Isso, é a gente ser, sabe? Também, Marilene, é basicamente isso. É inevitável. A gente, basicamente, nós somos as pessoas, né, dentro da visão escolar, nós somos, sabe aquele inspetor de alunos que fica no recreio, ou aquela pessoa que fica na área administrativa cuidando da área psicoeducacional do aluno, que encaminha o aluno, por exemplo, para o psicólogo, ou, por exemplo, fala com o pai do aluno que está tendo um mau comportamento, ou está tendo um destaque. Às vezes, por exemplo, eu já peguei em escola uma aluna, ela era muito, super, ela era autodidata, é uma pessoa super dotada, na minha opinião. E aí eu lembro que a moça trabalhava na secretaria, ela chamou o pai da menina e indicou para ela uma outra escola para pessoas que já têm esse tipo de aptidão. Então ela tirou ela do ensino regular, passou ela para um ensino um pouco mais específico, né, da inclusão. Oi, perdão. Perdão. Pera, gente, vamos, calma. Um por vez. Aham, aham. Ó, vamos lá. Eu vou tentar falar basicamente o que eu entendi pesquisando e lendo, tá, gente? Já respondendo a pergunta da Ana, tá, Ana? Não esqueci de vocês. Agora deixei o chat no final aqui. Agora tá indo certinho. Antes de dar sequência até o que a Sônia comentou, só ler a pergunta da Ana que ela fala assim, ó, Vinícius, mas as imagens mentais e conceitos não é nada ligado do tijolos do pensamento ou as imagens mentais e conceitos são a base? É esse ou que você tem que entender, Ana. É, as imagens mentais e os conceitos, eles são basicamente o pilar central, é da onde, imagina como se fosse uma árvore, ela é o caule da árvore. É dali que sai o restante, tá? Então, na hora que vocês forem parar dentro da própria resposta dentro do livro, ele já fala que as imagens mentais são basicamente a nossa construção visual dentro da nossa cabeça do que a gente quer definir. Ele até dá alguns exemplos lá muito bacanas, simples também, para a gente conseguir entender esse conceito. Tá? Então, quando a professora colocou tijolos ali para a gente definir que os conceitos, a imagem mental são basicamente o princípio do pensamento, tá? Ela justamente fala que com base nesses dois, que se faz o restante do que é considerado a definição de pensamento, tá? Porque quando a gente fala assim, ó, o que é pensamento? É basicamente tudo que a gente faz dentro da nossa cabeça. Imagens, sentimentos, você projetar visualmente na sua cabeça uma coisa que você leu. Um exemplo clássico disso é um livro. A gente pega um livro para ler e quando a gente vai lendo, automaticamente a gente já vai criando um cenário daquele livro, porque nós, visualmente, somos muito mais práticos. Isso é sem exceção, tá? Então, quando a gente para ler um livro, a gente automaticamente começa a criar o mundo daquele livro, né? Baseado no nosso conceito de mundo. Então, você tem um conceito, por exemplo, se você pegar uma pessoa que viveu a vida inteira numa fazenda, isolada da sociedade, isolada do mundo, e dar esse livro para ela ler e pedir uma pessoa da cidade fazer a mesma coisa, ambas vão ter uma visão de mundo voltadas para aquilo que ela vive. Então, a pessoa que mora na fazenda, apesar de ler um livro, sei lá, voltado para a cidade, ela imagina que a cidade é de um jeito, que não necessariamente é a realidade. Então, é basicamente essas duas coisas que a gente vai trabalhar dentro dessa parte de tijolos, tá? Isso é o que eu li, tá, gente? É o que eu deduzi, pelo amor de Deus.
Se tiver alguma coisa errada, alguém que viu, me corrija, pelo amor de Deus. Isso é com base no que eu venho lendo, tá? No que eu venho estudando. Mas essa parte de tijolos, quando a gente fala da analogia, né, com definindo uma outra coisa, é basicamente isso. É a gente pegar aquilo que ela quer como definição e trazer para o nosso mundo de forma abstrata. Basicamente isso. As imagens mentais, por exemplo, é o nosso conceito visual, né, que é o que eu falei do livro. E os conceitos é literalmente a definição daquela imagem visual. Então, quando a gente vê no livro, basicamente é isso. É basicamente isso. Não tem melhor definição do que quando a gente lê um livro, para definir as imagens mentais e os conceitos como bases para o pensamento. Por quê? Isso. Com base, inclusive, no que você já viu de filme. Por quê? Quando a gente tem referências, seja visual, seja em filme, série, imagens, a gente deduz que é daquele jeito. Por exemplo, se a gente vê alguns filmes, você falou, citou a religião, por exemplo. A gente vê alguns filmes como A Paixão de Cristo. É um filme religioso que mostra lá a crucificação de Jesus e tudo mais, lá na época da Grécia Antiga, né? A gente... Ah, as próprias... Isso. A gente... Basicamente, tá? Então, tudo isso aí é voltado... As imagens mentais e conceitos, eles são as bases, por quê? Eles basicamente é a primeira coisa que a gente pensa ou a primeira coisa que vem à nossa mente para formular outras coisas, tá? Por isso que ela colocou que os dois são a base do pensamento, tá? Por conta disso. Eu basicamente já falei a resposta, não sou muito fã, mas como eu vi que às vezes é um pouco complicado, é basicamente isso que eu entendi, tá? Essa é a minha compreensão, não é uma verdade absoluta, gente, pelo amor de Deus. A minha compreensão a respeito do que eu li sobre o pensamento em si, tá? É que é aquela coisa, para a gente entender o que é pensamento, a gente tem que ver todas as bases históricas, todos os filósofos que compuseram a definição de pensamento e por aí vai, tá? Ah, antes da gente, eu vi uma outra pergunta aqui, a Erika perguntou se o nosso curso é licenciatura em pedagogia. Não, é bacharelado, tá? Licenciatura é quando você tem licença para fazer algo. O bacharelado é a formação superior especialista naquilo. Se eu não me engano, é isso, tá? Depois eu até confirmo com a Silvia, mas o nosso curso, se eu não me engano, é bacharelado. Licenciatura seria se a gente, por exemplo, fizesse licenciatura em R2, tá? R2 é uma prova que a gente faz para poder dar aula, tá? Então, essa seria a licenciatura, por exemplo. Ou fazer licenciatura em matemática, licenciatura em português, em história, geografia, licenciatura em psicologia, psicanálise, né? Se tornar tutor numa escola e não, às vezes, um docente. É, por aí vai. Tá? Se eu não me engano, o nosso curso, tô falando com tanta convicção assim, mas eu acho que é bacharelado. Eu tenho quase certeza que sim, é licenciatura. Se eu não me engano, todo curso, tá? Todo curso superior é um bacharelado. Licenciatura é como se fosse uma vertente separada daquela mesma profissão, tá? Então, se eu não me engano, é isso, Érica. Depois eu vou até confirmar. A coisa disse? Então é licenciatura. Se a Silvia disse, tá correto. Eu não sou, não vou falar errado, tá? Então é licenciatura mesmo. O nosso curso de pedagogia é licenciatura. A gente até que faz sentido. Eu falei besteira aqui, mas na hora que eu parei realmente para pensar aqui 5 segundinhos sobre licenciatura e bacharelado, nosso curso não tem como ser bacharelado, né? Tem que ser licenciatura, obviamente. Mas enfim. Desculpa, perdoe-me pelo equívoco. A Ana falou aqui o seguinte, Vinícius, mas então a gente respondendo imagens mentais e conceitos, já vai responder o tijolos de pensamento, pelo que entendi. Não necessariamente, Ana. Lá são duas perguntas, tá? Ela quer, ó, vou até abrir a pergunta de novo para a gente reler a pergunta. Vamos dar uma relida nela, para às vezes ficar mais clara a nossa compreensão. Deixa eu pegar aqui rapidinho, ó, as questões. Vou abrir aqui o PDF, porque como eu não consigo mais ver as questões, né? Só ver aqui, ó. Cadê? Ó, ela pergunta o seguinte: apresente, tá? E comente 4 tipos de inteligência existentes, evidenciando sua compreensão a respeito. Então, ela quer basicamente
que você coloque a definição da inteligência, tá? Cite a inteligência, você colocar lá inteligência lógica, matemática, inteligência espacial e por aí vai. E aí você vai colocar com suas palavras, tá? Com o seu entendimento, o que você acredita que é cada uma. Então, oi. A questão 1, perdão, achei que era sobre a questão 2. Deixa eu ver. Ah, mas eu li certo, não li? Perdão, é do tijolos. Nossa, nada a ver. Deus, eu tô olhando tanta coisa aqui. Bom, mas enfim, em relação aos tijolos, ó, vamos ler de novo. Só pra gente ter certeza, tá? Vamos ler, inclusive, pra gente conseguir ter uma visão melhor, o que ela colocou no texto, tá representativo, ó. Ela colocou o seguinte: nas contribuições teóricas referentes ao tema pensamento, linguagem e inteligência, levanta-se em questão como as pessoas pensam, compreendem através da linguagem e descrevem o mundo. Isso daí que ele falou basicamente foi o que eu acabei de falar em relação a um livro, a você ler o livro, tá? É você fazer a representação de uma história com base no que você julga ser o mundo, tá? Ele coloca assim, ó, trata-se de um questionamento bastante complexo, inevitavelmente, né? Exige tanta coisa. Exige processos mentais elevados, incluindo pensamento, linguagem, resolução de problemas, raciocínio, pensamento e tomada de decisões. Como forma de introduzir nossa reflexão a respeito desses temas, responda a questão. Aí coloca: considerando que o pensamento diz respeito a uma capacidade humana muito peculiar, explica o que são imagens mentais e conceitos, porque são considerados os tijolos do pensamento. Então, você vai colocar a definição que está no livro, imagens mentais e conceitos, e não é com suas palavras, tá? Vai pegar o que está no livro, vai colocar. Você pode tanto copiar e colar ou fazer na sua interpretação. Eu, particularmente, sempre prefiro fazer na interpretação porque estimula mais a gente a definir as nossas próprias conclusões, tá? Depois, por que que os dois são considerados os tijolos do pensamento? Isso a gente também comentou, eu comentei. Eles são considerados tijolos, tá? Porque eles são, basicamente, onde sai tudo o restante. Então, ou seja, tudo que a gente pensa, te faz ou reage, né, com a linguagem, a gente basicamente tira isso da nossa cabeça. Como assim? A gente tem a nossa visão de mundo. Eu falei lá das duas pessoas, que uma que mora na fazenda a vida inteira, uma que morou na cidade a vida inteira. Vou colocar para ler o mesmo livro. As duas vão ter um conceito histórico ali, definição, cada uma dentro da sua vivência de mundo, tá? Então, os tijolos que ela fala, eles são definidos como a base, porque sem eles, você não consegue fazer nada. Imagine qualquer coisa, tá? Tenta pesquisar qualquer coisa a respeito disso, tenta colocar em prática essa introdução ou esse conceito, de forma que você não define nenhum tipo de resolução em relação ao que você está pensando. Então, por exemplo, vamos pegar, sei lá, a palavra pedra. Tá? A nossa chamada, inclusive, vai acabar já para a gente encerrar. Vamos pegar a palavra pedra. Quando você pensa em pedra, você tem vários tipos de pedra. Tem uma pedra pequena, uma pedra mais ou menos, uma pedra grande. Você pode pensar numa pedra preciosa ou numa pedra, numa rocha, num granito. Normal, rocha de rua. Isso é o conceito. Já tem um conceito, só que quando você pensa visualmente, para você conseguir definir. Então, a imagem mental está ligada diretamente aos conceitos. E os dois estão ligados diretamente a todo o resto que você tem base no pensamento, tá? No que é o pensamento. Por isso que os dois são definidos como tijolos do pensamento. Bom, é o que, tá? Por favor, se alguém é diferente, errado, ou um professor, um aluno como você, estou aqui, acho, né? A minha ideia. Então é basicamente isso. Você parar para fazer qualquer coisa sem imaginar nada, sem ter um conceito definido, você não consegue fazer nada mais. Você não consegue pensar. Tenta pensar em qualquer coisa, sem imaginar, sem usar como referência de outras coisas. Por exemplo, a pedra. Ou vamos pegar um conceito abstrato. Vamos pegar a felicidade. Ou o amor. Tá? Pega o amor, por exemplo. E quando você para pensar no amor, você vem visualmente. Você vê uma coisa. Às vezes a pessoa vê um relacionamento, vê duas pessoas, vê um amor de mãe para filho, vê um amor de uma pessoa para um cachorro, por aí vai. Isso
É uma definição imaginária, você está visual, imagem mental, você está imaginando isso na sua cabeça, está definindo. E aí a definição que você tem de conceito, né, que o conceito ali, depois você ver que ele é basicamente a definição do que você pensou, você vai ver que ele, apesar de ser uma coisa objetiva, ele basicamente vem da imagem que você imaginou, da imagem que você imaginou, foda, né? Mas vem do que você pensou, tá? Sobre aquela palavra. Então é basicamente sobre isso, entendeu? Acredito que assim, mais claro, você falou que entendeu aí, eu espero que tenha. Eu tentei colocar da forma mais, assim, mais abstrata possível, mais fácil possível, uma analogia muito mais fácil. Mas pensa nisso, essas duas situações, você pega uma palavra, objeto físico, depois pega sobre uma coisa que não é palpável, por exemplo, o sentimento, porque a gente tem uma visualização disso. É por isso que eles são os tijolos. É só você fazer essa questão prática, entendeu? Gente, antes de mais nada, já vou encerrar, Sônia. Obrigado, tá? 13 guerreiros que ficaram aqui. Guerreiras, né? Que só tem, aparentemente, só tem eu de guerreiras, a maioria ganha. A gente vai tentar, até a gente, eu falo eu, a Dani, os outros estão tentando fazer com que essas reuniões forma, formem um pouco mais regulares, para a gente conseguir fazer esses debates melhores e tudo mais, tá? Desculpa se eu, às vezes pelo meu equívoco, por exemplo, igual o bacharelado, não, não é? Bom, eu particularmente também fico. Exatamente. Assim, obrigado antes de mais nada, tá? Obrigado de coração. A gente vai tentar fazer mais vezes. Se alguém depois tiver dúvida, quiser trocar uma ideia comigo, pode me chamar no privado, fica à vontade para chamar, que eu troco uma ideia. Se você ficar difícil de falar por áudio, por texto, a gente faz uma chamada, não tem problema nenhum. A ideia é sempre tentar ajudar todo mundo. E, como eu falei, todo mundo está presente aqui, eu quero ver todo mundo formando junto comigo. Tá? A não ser a pessoa que entrou agora nesse primeiro semestre, né? Mas o que entrou no semestre passado, que está presente aqui, quero ver formado junto comigo. Oi, desculpa. Ah, só, só, só um detalhe, gente, rapidinho aqui. Eu vi que a Dani comentou no grupo aqui. Dani, desculpa, eu fui ver só agora o WhatsApp, tá? Você falou que queria falar novamente sobre a primeira pergunta da literatura infantil. Fala análise do trecho da reportagem. Comparação, 74% dos estados disseram que assistiram stream, leram um livro, por aí vai. A professora pede, o que a notícia revela sobre a situação da literatura no Brasil atual? Dani, eu vou colocar o que eu acho rapidinho. É, então, aí, o que que ele fala? Ele te dá o dado, se vocês entrarem no link aí, o que está escrito ali em cima também está no site, tá? Mesma coisa. Se vocês darem uma olhada nessa notícia que eles colocaram, dá uma lida só na notícia, já é nítido que a gente consegue ver como que é a literatura no Brasil atualmente, tá? A literatura. A gente pode tratar isso como os nossos filhos, por exemplo, né? Eu não tenho filho ainda, mas a Dani eu sei que tem, se eu não me engano. E Dani, usa seu filho como exemplo. Você deixar seu filho, se você cobrar a leitura, você acha que ele vai ler? É, aqui. Ah, não, sim, esse aí. Ah, não, sim. Ah, não.
Não. Na verdade, ele fala assim, ó, o que que a notícia revela sobre a situação de leitura do Brasil atualmente? É, exatamente. Ele quer justamente isso. Só que ele quer também que você fale a sua parte, tá? Então, por exemplo, a pergunta, apesar de ela tentar ser objetiva, ela é totalmente pessoal. Você vai falar o que que você acha. Não tem resposta errada nessa pergunta. Você vai colocar o que você acha que. Ah, não. É porque assim, é a mesma coisa na educação inclusiva. Ah, se a gente parar para ver, uma responde a outra. Uma complementa a outra, tá? Então, no caso da primeira, não tem resposta errada. Basicamente, é você dizer o que que você acha do que e acabou. E na segunda, você coloca o porquê, entendeu? Na primeira, você não vai colocar porcentagem, tá? Não é dado específico. Você vai falar assim, ó, por exemplo, vamos fazer uma resposta hipotética rapidinho. Ele pergunta o que que você acha da leitura no Brasil atual. Eu falo assim, ó, eu acho ruim porque não está tendo mais estímulos necessários fora da escola, por exemplo. A gente não tem mais importâncias de leitura fora da escola. Pronto. Basicamente isso. Aí entra o porquê, na segunda pergunta. Na formação do leitor, qual a importância da família e da escola nessa questão? É que assim, ele é um pouquinho diferente, mas uma engloba a outra. Mas basicamente é isso. Tá? Não foge muito. Acredito que eu tenha te ajudar, mas depois qualquer coisa a gente troca uma ideia. Você me chama ali, a gente troca uma ideia. Gente, obrigado, boa noite. Até mais. Qualquer coisa estamos à disposição. Não só eu, a Dani também está à disposição, as outras meninas, tá? Obrigado de verdade, gente. Até mais. Fiquem com Deus.